A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os meus amados e ouvintes irmãos em Cristo Jesus, que estão aí junto conosco aí, nessa peleja, nessa caminhada, e nós queremos, nesse pequeno espaço, partilharmos da boa e santa palavra de Deus, falando com respeito às beneficências que Deus nos traz por intermédio do seu amor derramado por nós que somos filhos de Deus, a saber, todos aqueles que creem na sua bendita e santa e poderosa palavra. Amém. Nós iremos ler no livro de Mateus, capítulo 12, do versículo 33 em diante, que vai nos dizer: ou dizes que a árvore é boa, e é bom o seu fruto? Bom. Ou dizes que a árvore é má, e os seus frutos são mais? Porque pelos frutos conhecereis as árvores. Raça de víbora, como podeis vos dizer boas coisas, sendo maus? Pois há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau tesouro tira as coisas mais. Mas vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, não te dá conta do dia do juízo, porque por as tuas palavras serás justificado e por as tuas palavras serás condenado. Eu quero ficar nesse último versículo aqui. Pelas suas palavras serás justificado e pelas suas palavras serás condenado. É entendido dentro da própria palavra de Deus de que uma das coisas que Deus mais requer das nossas vidas é que nós estejamos sempre atentos para aquilo que Ele nos orienta com relação o falar, o proceder, o agir, o pensar, né? E principalmente no amor, né? Esse amor por Deus e o amor pelo próximo, né? Que seria o amor ágape e o amor elos, né? Então, devemos saber de que pela árvore, como nos diz a palavra, conhecereis os frutos, né? Se a árvore é boa, consecutivamente produzirá frutos bons. Se a árvore for má, consecutivamente produzirá frutos maus. Então, nós somos como se fosse a árvore. Essa árvore, ela tem que ser bem tratada, tem que ser bem cuidada, bem adubada, bem aguada. Quando nos fala aguar, é molhar, bem molhada, né? Para que ela cresça e dê bons frutos. E conosco é a mesma coisa. Então, o que em nós deve ser feito? Deve ser feito em nós o seguinte: a água, praticamente, é a palavra de Deus sobre os nossos corações. O esterco simboliza como se fosse a própria vontade do Senhor, ou
enxertada em nós que somos a árvore, para o crescimento, para que nós cresçamos, né? Aí ela vai frutificar, ela vai crescer e tal, porque se adubou aquele negócio todo, e vai crescer e vai dar os seus frutos bons. E amar a árvore é aquela que você não aduba ela, que você não coloca o produto nela, que você só coloca simplesmente a terra sem nenhum produto e tal, ela vai, cresce e tal. Ela muitas vezes, na sua vigância, no seu florir, ela não vai dar um fruto compatível ao cuidado que foi dado a ela, né? Então nós somos, e eu falei que nós somos enxertados pelo próprio Senhor, com as palavras boas para dar bons frutos, para vivermos a vida plenamente diante da vontade do Senhor, fazendo a boa vontade do Senhor. Então aí eu quero que vocês entendam que quando eu falei com relação que a palavra de Deus, ela é enxertada em nós, exatamente para que nós damos bons frutos, frutos de arrependimento, né? Frutos de alegrias, frutos de prazer, frutos de paz, frutos de compreensão e só de coisa boa. Então é importante ressaltarmos dentro da palavra. Eu, quando me refiro à Bíblia Sagrada, eu me detenho muito no Novo Testamento, sabe por quê? Porque hoje nós estamos interligados pela graça de Jesus Cristo, pelo amor de Jesus Cristo e pela atuação poderosa de Jesus sobre as nossas vidas, né? Sendo Ele Senhor e se dando Ele por nós na cruz do Calvário para que nos concedesse essa tão grandiosa salvação em Cristo Jesus. Aí você fala bem assim, mas você não conta os históricos da Bíblia no Velho Testamento, do que foi feito, do que Moisés fez, do que os reis fez, do que os sacerdotes fizeram, do que os profetas fizeram, as suas linhagens, as suas descendências, todos os escritos, né, todas as provas que passaram os profetas, que cheio do Espírito Santo também realizaram grandes obras do Senhor, como Eliseu e Elias. Você não fala dessas coisas também? Não, consecutivamente eu retrato e estou embasado nos 66 livros que está contido dentro da palavra do Senhor. Mas as experiências contidas ao nosso coração no Velho Testamento é para edificação das nossas vidas, porque quando nós lemos uma passagem no livro por exemplo, uma passagem bem conhecida, que é lá no livro de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos altos céus, ouvirei a vossa oração, sararei a sua terra. Então, para hoje? Porque a palavra ela vai se renovando dia após dia. Mas nós temos que estar cientes que hoje nós vivemos pela graça do Senhor. Então temos que interagirmos completamente, não somente no Velho Testamento, mas muito mais no Novo Testamento, porque no Novo Testamento veio a linhagem de Jesus por intermédio de Deus, que trouxe ele concebido, veio como Deus personificado como homem, para nos conceder
essa tão grandiosa salvação em Cristo Jesus. Então, é como nos fala pela palavra, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas o que tem isso a ver, cara, com relação aos frutos, bons frutos e tal e tal? Porque nós vivemos hoje num mundo tão caótico, num mundo tão perturbador, num mundo tão deprimente, que eu já falei uma série de vezes que hoje o que falta em nosso coração, falta no coração de muitas pessoas, e até mesmo no nosso, muitas vezes falta a gente nos desprender para demonstrar a bondade verdadeira de Deus que está em nossa vida. Então o que que falta? O que que falta? Falta nós reconhecermos a realidade desse Deus verdadeiro para podermos falar dos seus feitos e das suas maravilhas com toda a propriedade que nós temos. Porque Deus, em seu âmbito e em sua vontade, Deus nunca mudou. E Deus é perfeito em todas as coisas que Ele faz. A Bíblia nos fala que não cai uma folha de uma árvore, que não seja pela permissão de Deus. Então, se cai essa folha é pela permissão de Deus. Gente, aí os maremotos, terremoto, essas coisas, Deus permite. Aí a pessoa vai dizer bem assim, mas Deus é ruim e tal. Mas não é que Deus seja ruim, é porque Deus quer trazer a consciência do povo, que o povo tem que ser obediente a Ele, que o povo tem que entender que quem impera no mundo não é a criatura, mas é o Criador. Que nós não devemos dar glória à criatura, nós temos que dar glória ao Criador, nós temos que oferecer glória ao Criador, porque Ele é o dono da vida, Ele é o dono do sopro e do fôlego de vida. Hoje nós estamos respirando porque o Senhor está nos concedendo essa respiração. Hoje nós estamos vivendo porque o Senhor está nos concedendo essa vivência. Então cada dia é o seu dia, Deus nos proporciona até chegarmos o dia bom que Deus tem para nos retirarmos dessa plataforma para outra, desse hemisfério para outra, dessa vida para outra. Então, nós temos que entender e temos que nos prepararmos para estarmos cientes disso. Mas porque Deus é ruim, porque aconteceu isso, aconteceu assado. Gente, acontece. Aí a gente vê as atrocidades, mas o fulano era bandido, era assassino, estripador, isso, aquilo, outro. Opção dele. Porque Deus também dá o livre-arbítrio de escolha do homem. Se ele quiser percorrer pelo caminho mal, ele vai pelo caminho mal. Se ele quiser percorrer pelo caminho do bem, ele vai. E é como eu sempre já falei, é a lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem semear de bom, ele colherá de bom. Tudo aquilo que o homem semear de mal, ele colherá de mal. Não adianta, a Bíblia é clara e definitiva. Nós não devemos nos prostituir, nós não devemos adulterar, nós não devemos roubar, nós não devemos matar, nós não devemos xingar, nós não devemos maldizer, nós não devemos tomar e não pagar, nós não devemos. É Bíblia, é a palavra que nos fala, é Deus que fala ao nosso coração. Nós não devemos ser ambiciosos, você está entendendo? Não podemos querer nos projetar, querer ser melhor do que os outros, sabe? Não é falando não, mas eu tenho uma concepção comigo, que muitos pastores hoje aí, muitos bispos, podem até vir contestar comigo com relação a essa minha fala, mas é uma fala que é o seguinte: se você é preparado, por exemplo, o padre é preparado para poder fazer ali o trabalho da pregação ali, e ele passa durante 12 anos estudando ali no Vaticário. O pastor, ele passa ali durante 5 anos estudando ali no seminário para poder se preparar para pregar da palavra de Deus. Então as pessoas são escolhidas por Deus para realizar determinados trabalhos. Então não pode ter um trabalho paralelo. Sabe por quê? Porque aí você vai se desvincular da realidade e da verdade do Evangelho do Senhor. Não, mas eu vou ser
você é um senador, um deputado, um vereador e tal, e você pastor também. Não, você vai conciliar duas coisas. E você não pode conciliar duas coisas. Você tem que focar em uma coisa. Se você escolheu ser anunciador da palavra de Deus e pregador do Evangelho de Jesus Cristo, você tem que pregar. E simplesmente viver na fé da dependência de Jesus, como o apóstolo Paulo viveu. O apóstolo Paulo se dispôs de todas as coisas que tinha. O apóstolo Paulo ele não olhou para as riquezas, não olhou para a sua posição, para o seu estudo, para a sua condição intelectual e nada. O apóstolo Paulo simplesmente abriu mão de tudo para poder fazer a obra do Senhor. Então o sustento vinha para o apóstolo Paulo do Senhor do provimento. E vos digo outra coisa, e a melhor coisa é termos Deus como nosso patrão, porque a nossa segurança das nossas decisões com Deus fica guardada eternamente. Aqui você trabalha e depois que termina, é pago o teu fundo de garantia, é pago isso, é pago aquilo outro, acabou e pronto. E com Deus não, com Deus vai estar seguro lá, porque o que você fez, Deus não vai esquecer. Deus é maravilhoso, é bondoso, e Ele entende. E por isso que nós temos que enfatizarmos isso, vivermos na dependência do Senhor. Se o Senhor te vocacionou, te chamou para pregar do Evangelho de Jesus, faça isso. Faça isso. Porque a melhor coisa que tem é fazermos a boa vontade do Senhor e pregarmos do Evangelho de Jesus Cristo. Quantas pessoas hoje não estão precisando de uma palavra dessa forma? Dessa palavra no coração? Que se sente abatida, oprimida, deprimida, que está dando maus frutos, que está sendo uma árvore mal, mas precisa ser uma árvore boa, precisa ser fertificada, precisa ser enxertada pelo poder da palavra, pelo poder do Senhor, para dar bons frutos. Essa é a verdade. E essa é a verdade que muda todo o curso de uma vida. Porque quando a pessoa passa a fazer isso, todo o mudar e o proceder da pessoa muda. Porque Deus, ele não é invariável. Ele é perfeito. As suas coisas são santas. O pensamento de Deus é o pensamento certo. O pensamento que Deus retrata para nós é um pensamento certo. Deus é esquadrinhador do nosso coração, da nossa mente e dos nossos pensamentos. Deus sabe todos os nossos intentos, de tudo aquilo que nós precisamos. Não pense você que Deus não sabe o que vai acontecer daqui um milésimo de segundo com a sua vida, o que Ele vai conceder para você, se Ele vai te enriquecer, se Ele vai abrir a porta, se Ele vai te dar a cura, se Ele vai te dar um emprego melhor, se Ele vai te dar uma posição melhor, sabe? Nós que somos enxertados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, e somos árvores frutíferas, nós entendemos que Deus vai providenciar para nós coisas boas. Por isso que é importante hoje, que eu estou falando para vocês, que é importante que nós estejamos pausadamente diante dessa palavra que é verdadeira. Porque essa palavra ela foi apregoada por homens verdadeiramente inspirados por Deus. Mas é um livro qualquer, mas é um livro de inspiração divina. De inspiração divina. E a capacidade do ser humano, hoje nós temos a nossa capacidade, se você quer entender, até dos cientistas, de todas as pessoas mestradas, gente, é dada por Deus, é dada por Deus. A gente vê aí até cientistas, né, que no passar do tempo ficaram com problema. O camarada saiu daqui para ir para outro lugar, quando voltou meio desnorteado na vida. Então, o que é? Nós também temos que entender que as coisas do Senhor são guardadas para Ele. O apóstolo Paulo, que tinha uma doença, ele pregava e ele tinha um espinho na carne. E ele sempre pediu ao Senhor para tirar esse espinho na carne. E o Senhor pegava e falava: Paulo, não te preocupe com essas coisas.
porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não te preocupe com essas coisas, Paulo. Não te preocupes. Não te preocupe com essas coisas. E olha que Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Paulo viu coisas inefáveis lá no céu. Sabe o que é coisas inefáveis? São coisas extraordinárias, são coisas maravilhosas que Deus tem para os seus escolhidos. Paulo viu. E por isso veio a permissibilidade de Deus dele ter esse espinho na carne. Para ele não sair falando, para ele não sair contando, sabe? É coisa entre o homem e Deus. Então tem coisas que Deus nos revela e nos mostra que nós temos que orarmos. Agora, quando Deus nos revela, sim, nós temos que ir à pessoa e temos que falar para a pessoa: Deus está me revelando. Aí, vamos orar, vamos pedir pelo poder do nome de Jesus e a pessoa vai ser abençoada. Só que hoje nós estamos vivendo nessa era. Eu não culpo, porque todo momento, todo espaço hemisférico, de todos os instantes da vida e de todos os estágios da vida, é proporcionado por Deus. Por exemplo, essa hora, esse momento que eu estou fazendo essa live para vocês, é proporcionado por quem? É proporcionado por Deus, porque se não fosse eu não estava vivo aqui, não estava morto, não estava nem falando. Então é proporcionado por Deus. Então, se é proporcionado por Deus, Deus tem o interesse de fazer algo por intermédio do que realmente está sendo falado, do que está sendo anunciado, do que está sendo dito. Essa é a verdade. E é tão simples a gente entender as coisas de Deus. A Bíblia até fala que os mandamentos de Deus não são pesados, nós que os pesamos. Porque quando nós fazemos as coisas erradas, o peso vem sobre as nossas costas. Aí nós nos sentimos encorcundados, andando até para andar encorcundados, por causa do pecado. Eu já falei para os irmãos que a doença maior no mundo inteiro é o pecado. É o pecado. E o pecado nós iremos combatê-lo, sabe de que forma? Amando a nós mesmos, entendendo a verdade de Deus, rejeitando tudo aquilo que venha prejudicar o nosso estado de vida espiritual, tanto física como mental, para podermos alcançarmos as boas coisas que Deus tem para nós. Não tem psicólogo melhor e não tem manual melhor para curar as nossas vidas, a não ser a palavra do Senhor. É essa palavra aqui, a palavra do Senhor. E o nosso psicólogo é o psicólogo dos psicólogos. O nosso médico é o médico dos médicos. O nosso professor é o professor dos professores. O nosso ensinador e mestre é mestre dos mestres. Ele é Senhor, Ele é guia, Ele é restaurador, Ele é redentor, Ele é salvador, Ele é transformador, Ele é purificador, Ele é o único, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Então é por isso que nós temos que ser bem enfático na nossa fala, para entendermos que nós aqui não estamos proselitando com relação à serviçência de ninguém. A única coisa que nós estamos falando é da realidade de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, na sua atuação plena. E que esses três são os que têm que operar em nossa mente para que nós sejamos pessoas sadias, para podermos fazer aquilo que está proposto por Deus. Porque o interesse de Deus é que nenhuma alma se perca, mas que todas, que eu falo é todas, todo mundo, toda a humanidade, todos os países, de todo mundo, toda raça, toda tribo, toda nação, de todo mundo, que todos chegam ao conhecimento de que Deus é verdadeiro, é único, é trino, e que Ele pode todas as coisas, e que nós não podemos nada.
A capacidade que você tem, depois de você ser frutificado pelo Senhor, de fazer as coisas, é Deus que lhe dá. Muitas vezes até Deus, ele é tão bondoso, mas é tão bondoso que a Bíblia diz bem assim, que ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Aí a gente, no mundão aí, quando a gente está sem o conhecimento da verdade de Deus, ou não tem Deus no coração, não acredita em Deus, não acredita no Espírito Santo, não acredita em Jesus Cristo, o que acontece? Mesmo a gente vivendo essa vida aleatória lá, sem acreditar na Trindade Divina, o que acontece? A pessoa vai, estuda, faz isso, faz aquilo outro, e sabe, a pessoa elabora e cria avião, e cria isso, cria outro, e não sabe ele, quem está capacitando ele para fazer todas essas coisas é o Deus. É porque é Deus que capacita. Simplesmente a pessoa vai estar lá no mundo da ignorância ainda, porque ainda não voltou-se para o lado espiritual para entender as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente e as coisas carnais, carnalmente. Então é o seguinte, nós devemos entender as coisas espirituais, buscar as coisas espirituais em espírito e em verdade, para podermos alcançar as bênçãos de Deus na minha vida, nas nossas vidas. Porque aquele que está em espírito, anda em espírito, pensa em espírito, vive em espírito, decide no espírito, fala no espírito. Ele faz todas essas coisas direcionado pelo Senhor. E aí você vai ver a alegria transparente sobre o semblante do ser que está fazendo isso. Então, hoje essa palavra é muito enfática para todas as pessoas. Ontem eu tive uma experiência com o Senhor, aí uma pessoa na rua, eu parei no semáforo, aí a pessoa começou a falar da verdade do Senhor, pediu primeiro uma ajuda, e depois começou a falar da verdade de Deus, né? Pegou e falou bem assim, você vai ver lá na igreja, quando você entrar na igreja lá, você vai ver porque você não me deu uma moeda, isso, aquilo, outro e tal. Aí eu peguei e falei, Senhor, mas naquele momento também eu não tinha moeda, só tinha cartão. Aí eu peguei e falei assim, mas Senhor, o sofrimento é trazido em nossas vidas por intermédio das nossas ações, de onde nós viemos e como fomos criados e como fomos ensinados. Aí muitas vezes erramos, fomos errantes e estamos ali pagando por um erro. E aí entra o papel de Jesus Cristo, que Jesus vem e nos traz o verdadeiro tesouro, que é Ele. Porque aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Se o teu coração estiver em Jesus, vai estar em Jesus, Jesus vai te abençoar e de maneira alguma Jesus vai deixar faltar nada na sua vida. Porque o salmista já falava, Davi já falava por intermédio dos escritos de Salomão, nunca vi um justo mendigar o pão e nem sua descendência, gente, é descendência, passar necessidade. Então, o espírito de miséria, o espírito de pobreza, o espírito de desilusão, o espírito de tristeza, o espírito de depressão, o espírito de ilusão, o espírito de maldade, todos esses espíritos não são provenientes de Deus e não vai estar na árvore frutificada pelo Senhor para dar bons frutos. Essa é a verdade e é a realidade. Então nós temos que entender que Deus é bom em sua palavra, todo tempo Deus é bom, em todo tempo Deus é bom em todo tempo. E Ele está olhando para a minha vida e para a sua vida. E que nessa manhã você possa fazer uma sondagem em seu coração e entender que Deus quer o melhor para a sua vida e que Ele enviou o seu Filho amado para nos conceder a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos nessa? Vamos apegar nessa? Porque esse é o momento, essa é a hora
Deus está comigo, Deus quer estar contigo e Deus é presente. Vamos fazer a oração. Santíssimo e eterno soberano Senhor, nós bendizemos o teu nome por todos os feitos que tu tem feito em nossa vida. Nesse momento, Senhor, nós confessamos em nós, com os nossos lábios, a aceitação a Ti, e com o nosso coração nós cremos e temos fé que Tu és o Filho de Deus e que Tu veio para nos conceder a bênção da salvação eterna. Senhor, toma nesse momento todas as pessoas que estão doentes, necessitadas, carentes, deprimentes, elucidadas, Senhor, por algum tipo de coisa, Senhor, vivendo uma vida completamente alienada à vida espiritual, distante do Senhor, com muitos problemas, com muita dificuldade. Senhor, toma nas tuas mãos, transforma, liberta, salva, cura, porque tu és poderoso na sua palavra. E se tiver, Senhor, alguma pessoa neste momento com alguma enfermidade, Senhor, não preciso aqui me espernear, virar de cabeça para cima, não preciso fazer nenhum tipo de encenação, eu preciso somente do nome de Jesus Cristo. Eu, em nome de Jesus Cristo, eu declaro a vitória, a cura, a saúde, a restituição, a cura completa. Não me importa onde está localizada a doença, não me importa onde está localizado a infecção, não me importa. O importante é que Jesus Cristo está indo lá e está botando as mãos e está tirando com as suas mãos a doença nesse momento. E vocês vão glorificar o nome do Senhor, porque Ele é Senhor na terra e Ele faz as coisas bem feitas e Ele permite para que nós sempre estejamos em pé e firmes na sua presença. E nessa aceitação, Senhor, que Tu possas escrever o nosso nome no livro da vida, para que possamos estar seguros que passando daqui para outra etapa, Tu estejas conosco para sempre. Porque do pó o homem veio e do pó o homem ressuscitará novamente, mas para estar com Deus, com um corpo glorificado e viver eternamente com o Senhor na sua cidade celestial. Que Deus nos abençoe. E que a graça de Deus, nosso Pai, e o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e eternamente. Amém.